sua análise, Mega, sobre essa carta do ministro Barroso, sobre as tarifas de Trump, porque ele é o representante do Judiciário. Aí ele mesmo disse que a discussão tem que ser no Executivo. Mas ele, enquanto ministro do Supremo, opinou sobre. Explica pra gente, por favor, Mega. Elisa, e repara que não foi uma reação imediata. Levou um tempo para que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, se pronunciasse. Isso não foi à toa, Elisa. Isso partiu de uma análise no Supremo Tribunal Federal de que, em um primeiro momento, a reação deveria ser do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo foi lá, reagiu. Ainda na semana passada, o Theo Cury nos trazia o detalhamento de uma conversa que houve do presidente do Supremo com o presidente Lula, deixando justamente a bola para o Executivo. Mas, e aí é uma apuração que eu trago por trás dessa intenção, dessa carta, por trás dessa intenção está uma necessidade que o ministro do Supremo viu de dizer muito claramente para o Brasil e para o mundo que não se trata de um processo de perseguição. A gente repara que tem um tom muito claro de resposta a essa tese bolsonarista de que há uma perseguição de Jair Bolsonaro e do grupo político bolsonarista aqui no Brasil e que encontrou voz também em Donald Trump. Donald Trump, ao anunciar as medidas contra o Brasil, fala expressamente em uma caça às bruxas. Então, não é preciso que o ministro Luiz Roberto Barroso diga o nome Jair Bolsonaro para a gente entender muito bem o que ele quer dizer em diferentes momentos dessa carta, que é muito contundente. Tem um trecho que ele fala o seguinte, Elisa: as diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida. E é bom que seja assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram. Está fazendo uma referência muito clara ao processo que a gente viveu em 2022 de uma não aceitação do resultado das eleições de 2022. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele também cita que sanções são fundadas em compreensão imprecisa dos fatos. Cita a palavra sanção. Essa palavra também não está aí à toa. Ela é atrelada justamente a uma espécie de punição que o Brasil está sofrendo, justamente porque há esse atrelamento de uma questão política a uma questão econômica que nos atinge diretamente em diferentes setores produtivos, sem que você tenha qualquer tipo de justificativa razoável do ponto de vista econômico. Ninguém conseguiu encontrar ainda, diante do fato que é inegável que os Estados Unidos têm um superávit conosco aqui no Brasil. E eles, inclusive, demonstraram informações inverídicas na hora de se pronunciarem a respeito disso. Isso foi muito rebatido pelo governo Lula. E um outro ponto dessa carta que também chama muita atenção do ministro Luiz Roberto Barroso é quando ele fala expressamente da ditadura, porque a gente sabe o reflexo que nós temos no período do governo Bolsonaro de uma interlocução muito grande de defesa que o bolsonarismo faz do nosso processo da ditadura militar, entendendo, inclusive, esse processo com um nome diferente, uma prerrogativa diferente do restante da classe política. E Barroso é muito cirúrgico ao falar sobre isso. Ele diz o seguinte: para quem não viveu uma ditadura ou não tem na memória, vale relembrar. Ali sim havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitando o contraditório. Então ele ainda pega algo lá do nosso passado, não tão distante assim, e recupera isso para fazer essa distinção entre o que era uma verdadeira perseguição e o que ele, ministro Luiz Roberto Barroso, está vendo como uma necessidade de deixar muito claro que o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de julgar, não tem a prerrogativa de perseguir. Diante dessa necessidade é que ele quis se posicionar, mas dando tempo para que cada poder se posicionasse e o judiciário ficasse por último, depois da reação mais contundente do executivo, uma reação mais comedida do poder legislativo numa nota assinada conjuntamente pelos dois presidentes e agora essa reação do judiciário.